Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você. Quero hoje clamar a graça, a força do Espírito Santo sobre nós, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis e atentos à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que neste dia nos é trazida através do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, do versículo 21, depois do versículo 24 ao versículo 27. E a palavra vai nos dizer assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante deste evangelho, nesta quinta-feira, gostaria de partilhar com vocês 3 pontos. O primeiro ponto, o Senhor vai nos dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Às vezes nós nos perguntamos, mas como fazer a vontade de Deus? Como saber se eu estou na vontade de Deus? Irmãos, o primeiro passo é de fato nos entregarmos a uma vida de oração. E quando estamos numa vida de oração, de intimidade com Deus, não há erro. A vontade de Deus pode até muitas vezes nos causar um medo, uma insegurança, mas ela traz paz ao meu coração, porque Deus não nos deixa errar. Aí nós sabemos que estamos na vontade de Deus. Um ponto muito interessante que nós aprendemos é: quando somos contrariados, quando algo nos contraria a nossa carne, contraria nossas próprias forças humanas, aí então entendemos que estamos na vontade de Deus. Porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, nossa carne vai gritar e desejar aquilo que não é de Deus, enquanto a nossa alma pede a Deus. E então nós vamos compreendendo que quando somos contrariados, quando nossa carne é contrariada, é porque sim, nós estamos na vontade de Deus. O primeiro passo é esse. Não basta somente proclamar com as nossas palavras Senhor, Senhor, mas as nossas ações, a nossa atitude, a nossa postura precisa ser de um verdadeiro cristão, que converteu o seu caminho, que converteu todas as coisas na sua vida. Um cristão que de fato vive na vontade de Deus, que luta, que se esforça, com lágrimas, com choro, mas que se esforça para permanecer na vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que o Evangelho de hoje nos convida a viver. Segundo ponto que gostaria de partilhar é quando Jesus ele vai nos dizer: olha, estes que ouvem as minhas palavras e as põem em prática são como estes homens prudentes que construíram a sua casa sobre a rocha. Nós não nos basta apenas ouvir a palavra do Senhor. Precisamos colocá-la em prática na nossa vida, no meio em que nós estamos. A palavra de Deus precisa ser posta em prática na nossa vida. Se apenas ouvimos e guardamos aqui na nossa cabeça, ou até guardamos no nosso coração, mas não damos o movimento à palavra de Deus, vamos continuar estacionados. A palavra de Deus se enraiza na nossa cabeça e no nosso coração, para que a partir daí ela dê um movimento à nossa vida, nos arranque das nossas paralisias. Terceiro ponto, irmãos, desta palavra:
o Senhor nos convida a alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha. Aonde você tem edificado a tua casa, aonde você tem edificado a tua vida, ela precisa estar alicerçada, edificada em Jesus. É nele, ele é a nossa rocha firme. E então podem vir todas as enchentes, todos os mares bravios de tribulações, os ventos podem soprar contra nós, mas nós não vamos cair, porque nossa casa está alicerçada em Cristo Jesus. Irmãos, é em Cristo Jesus que a nossa casa precisa estar alicerçada. É nele. Peçamos hoje ao Espírito Santo esta graça, de que o nosso alicerce seja de fato a palavra de Deus, seja a Eucaristia, que o nosso alicerce de fato seja Cristo Jesus na nossa vida, mas uma conversão verdadeira, de verdade, de dentro para fora. Que Deus possa fazer e realizar por este Evangelho no dia de hoje essa graça no nosso coração. Nós os pedimos ao Espírito Santo de Deus pela Tua Palavra. Vinde hoje em nosso auxílio, vinde hoje em nosso socorro. Nós queremos abraçar a vontade de Deus, nós queremos praticar a Palavra, nós queremos que Deus seja o nosso alicerce. Vinde, ó Espírito Santo, com a Tua graça e ajuda-nos neste caminho que precisamos trilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você e uma ótima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.